Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos e alunas e futuros o quê, minha gente? Servidores e servidoras do DEPEN. Muito prazer, eu sou Ana Cláudia Campos, professora de Direito Administrativo, e eu tenho uma missão com vocês que é a seguinte: revisar em 4 horas, que vai ser a duração do nosso curso relacionado à matéria de Direito Administrativo. Então, nessas 4 horas, vamos revisar o seu edital. Já já eu falo um pouquinho do seu edital. Vamos focar em questões potenciais da sua prova, passeando pelos assuntos que foram solicitados no seu edital e pela sua banca CESP, SEBRASP. Antes, então, de começar as questões, deixa eu só falar um segundinho com vocês em relação ao edital. Cá entre nós, hein, pessoal? Pelo menos em direito administrativo, vou falar pela minha matéria, o seu edital ele não veio típico, ele não vem com assuntos que geralmente são cobrados. Por exemplo, ele não pediu princípios do direito administrativo, ele não pediu organização administrativa. Foi um edital estranho, que não focou tanto nessa parte mais doutrinária. Você percebe ao olhar seu edital que ele focou muito mais em leis. Já já eu falo desse ponto. E da parte mais, digamos que acadêmica, doutrinária, ele cobrou poderes e responsabilidade civil do Estado. Fora isso, é tudo lei. É lei de licitação, é decreto do pregão eletrônico, é lei do processo administrativo, é estatuto do servidor. Então, boa parte do nosso curso vai ser focado neste estudo de legislação. Nesse primeiro momento, eu vou ver com vocês os 2 tópicos, digamos que mais doutrinários, que não têm a base em uma lei. Quais são eles? Poderes, vamos estudar poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, e ainda a parte de responsabilidade civil do Estado. Aí depois nós vamos entrar nessa temática mais legalista, mais revisando as leis que foram solicitadas pelo seu edital. É claro que você já sabe, o nosso curso aqui do Adelante é um curso de questões, então vou focar na resolução de questões, logicamente, fazendo algumas explicações teóricas quando necessário, e quando a gente estiver estudando a parte de legislação, vocês vão perceber que eu vou fundamentar colocando todos os artigos e tópicos que foram relacionados àquela questão, que são os principais tópicos com a chance maior de aparecer na sua prova. Fechado? Então, sem perder mais tempo, vamos aqui pegar o nosso material. Olha aqui, ó, o local que você vai estudar, que coisa mais linda, que coisa que você vai estudar. Não, né? Estudar você está estudando agora, que você vai trabalhar, pelo amor de Deus. Você vai ser servidora aqui do DEPEN. Vou até dar uma dica, dá uma seguida lá na rede social, no Instagram, é o @prof. Ana Cláudia Campos. Aí você diz, tá querendo ganhar seguidor. Não é isso não. É porque lá no Instagram eu dou várias dicas e é gratuito, né, minha gente? É uma forma de você revisar um pouco do direito administrativo de maneira grátis. Às vezes eu faço live, às vezes eu posto um vídeo. Então segue lá para poder você ter de maneira gratuita também essa parte relacionada a mais dicas de direito administrativo. Aí agora sim, voltando ao nosso material, vamos aqui pegar o primeiro tópico que eu quero analisar com vocês. É o tópico relacionado aos poderes administrativos. Juro que é só mais uma informação antes de começar as questões. Vocês vão perceber que eu não estou olhando o seu edital na ordem, eu não estou seguindo ponto 1 do edital, ponto 2, eu dei uma misturada na ordem. Eu vou passear sim e vou analisar sim todo o seu edital. Só que eu vou analisar numa ordem em que o estudo fique mais lógico, tá certo? Então não se preocupa, professora, esse não era o ponto 1 do edital. Não se incomoda. Nós vamos analisar seguindo aqui uma sequência que eu acho mais lógica para você estudar, até para poder os assuntos, digamos que virem a fazer um sentido maior no nosso estudo, mas vamos analisar cada um dos tópicos que foram solicitados. Fechado? E o primeiro, vamos começar com a parte mais beabá, digamos assim, que é um assunto já batido em quase todos os concursos, que é esse daqui, relacionado ao tópico de poderes administrativos. E o que o seu edital solicitou? Ele quer que você saiba aqui as características do poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, que eu já vou te falar aqui, ó. Poder de polícia em porcentagem, falando aqui em porcentagem, é o poder que tem uma chance maior de aparecer na sua prova. E o seu edital ainda quer aqui a diferença entre o uso e o
abuso de poder. Separei 10 questões relacionadas a esse tema e vamos começar a resolver essas questões agora. Veja que aqui o foco é na sua banca. Professor, é SEBRASP. Gente, é a mesma coisa, né? CESP, SEBRASP, então eu escrevi aqui sempre CESP, mas você vai perceber que é um estudo focado na sua banca. Vamos lá, questão de número 1, diz assim: com relação aos poderes administrativos, a prerrogativa da administração pública de editar atos normativos para ordenar a atuação de órgãos subordinados decorre do exercício do poder hierárquico. Primeiro tópico: o que são os poderes administrativos? Os poderes administrativos, eles são as prerrogativas que são dadas ao administrador para que ele consiga alcançar o bem-estar coletivo, a satisfação do interesse público. E veja que a questão está solicitando aqui o estudo em relação ao poder hierárquico. O que é o poder hierárquico? É um poder, já vou falar o seguinte, ó, é um poder interno. E qual é a função do poder hierárquico? Organizar a estrutura da própria administração. Nesse poder hierárquico aqui, se vai distribuir e escalonar as funções. Eu vou distribuir e escalonar as funções. Você vai perceber que vai se travar uma relação aqui do superior hierárquico para com o seu subordinado. Isso aqui é um resumo do poder hierárquico. Então, eu tenho uma relação do superior em relação ao subordinado. Aí, o que o superior pode fazer em relação ao subordinado? Pode, por exemplo, dar ordens, palavras-chave. Pode fiscalizar, pode vir a revisar a atuação dos seus subordinados, pode delegar, que seria repassar atividades, pode avocar, ou seja, chamar para si atividades dos subordinados. Esses nomes daqui, delegação e avocação, já digo que vamos estudar melhor quando estivermos falando da Lei 9784 de 99, que foi solicitada pelo seu edital, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Então, até agora, quais são os pontos-chave do poder hierárquico? O poder hierárquico é um poder interno. Veja que é uma relação aqui do superior para com o subordinado. Superior pode dar ordens, pode fiscalizar, revisar, delegar atividades, avocar, ou seja, ele vai usar o poder hierárquico para organizar a estrutura da administração. Ele vai distribuir e escalonar as funções. Aí vamos voltar à questão. Está dizendo, vou ler de novo, que com relação aos poderes administrativos, a prerrogativa, lembra que os poderes são prerrogativas, da administração pública de editar atos normativos para ordenar a atuação de órgãos subordinados. Este daqui é o ponto-chave. O administrador vai fazer uma norma para organizar a atuação de órgãos subordinados. Geralmente, quando a pessoa vê esta questão daqui, ela pensa o seguinte: opa, se é norma, deve estar relacionado ao poder regulamentar. E essa questão daqui é uma questão que está na moda exatamente por isso. Quase todo mundo, quando olha uma questão de prova e na questão de prova vem dizendo que o administrador fez uma norma, é comum a pessoa automaticamente correlacionar isso com o quê? Com o poder normativo, com o poder regulamentar. Só que cuidado, pelo amor de Deus, que isso está chovendo em prova. Se essa norma é uma norma interna, com a função aqui de organizar a estrutura da administração pública, por exemplo, já caiu em uma prova dizendo assim: a administração fez uma norma e essa norma ela tinha como função falar como seria o revezamento dos servidores para o horário de almoço. Eu te pergunto, essa norma vai ter efeitos externos ou internos? Internos. A função é de quê? É de aqui, organizar a estrutura administrativa. E se essa norma tem a função de organizar o interior da administração, ela não é poder regulamentar, ela não é poder normativo, ela é poder o quê?
hierárquico. Então, lembra disso que está caindo muito. Poder hierárquico pode produzir normas, desde que sejam normas de efeitos o quê? Internos, com a função de organizar a estrutura administrativa. Aí, voltando aqui para a questão de número 1 do nosso material, veja que ela diz assim, ó, com relação aos poderes administrativos, a prerrogativa do administrador de editar atos normativos para ordenar a atuação de órgãos subordinados, com esse ponto daqui, ó, com essa parte daqui, você percebe que essa norma é uma norma para produzir efeitos internos, com a função de quê? De organizar a estrutura da administração. Se é uma norma interna com a função de organização, o poder que está sendo usado é o poder hierárquico, como foi dito pela questão. Por isso, questão de número 1, gabarito se encontra correto. Fechada a questão de número 1, vamos agora para a questão de número 2. Diz assim, ó, a administração pública detém determinados poderes a partir dos quais busca satisfazer o interesse público que se sobrepõe ao interesse privado. Veja que até aqui a questão, ó, simplesmente está se fazendo um conceito. Está se dizendo que a administração usa desses poderes para poder alcançar a satisfação do interesse público. E o interesse público, é claro, que ele é superior ao interesse particular. O interesse coletivo é superior ao interesse privado. Aí a questão continua e diz, nesse sentido, o poder de cada ente administrativo, ente, só a tradução aqui rápida, ente é sinônimo de pessoa. Então, ele está falando aqui, ó, nesse sentido, o poder de cada pessoa administrativa de apurar infrações e aplicar penalidades a servidores públicos consiste no poder hierárquico. O que nós acabamos de ver? Que poder hierárquico é o poder onde eu vou organizar a estrutura administrativa. No poder hierárquico, voltando aqui para a questão anterior, o que, por exemplo, o superior vai poder fazer em relação ao subordinado? Dar ordens, fiscalizar, revisar, delegar atividades, avocar, até mesmo produzir, como já vimos, normas, desde que sejam normas de efeitos internos. Só que a questão de número 2 está falando em apurar infrações e aplicar penalidades. Quando se falar em apurar infrações e aplicar penalidades, não se está falando no poder hierárquico. A questão aqui está falando do poder disciplinar. O poder hierárquico não é o poder de punir, é o poder de organizar a estrutura da administração. O poder de aplicar punições, aí vai ser aqui o poder disciplinar. Já digo, então, que essa questão de número 2 é uma questão que se encontra errada. Então, lembra sempre, enquanto a questão estiver falando na administração organizando suas atividades, nessa relação superior-subordinado, superior dando ordens, fiscalizando, revisando atos dos subordinados, beleza, poder hierárquico. Passou a falar agora em aplicar punições a esses servidores, deixa de ser poder hierárquico e passa a ser poder o quê? Disciplinar. Por isso que a questão de número 2 é uma questão que se encontra errada. Vou falar mais de poder disciplinar, mas para poder falar mais de poder disciplinar, vamos para a questão de número 3 aqui do nosso material. Diz assim, a aplicação de multa à sociedade empresária em razão de descumprimento de contrato administrativo celebrado por dispensa de licitação constitui manifestação do poder disciplinar. Já sabemos que o poder disciplinar vai ser o poder de punir. Quando se pensa em poder disciplinar, você pensa logo em punição a um servidor. Só que a grande questão é, o poder disciplinar também pode vir a ser utilizado para punir um particular? Sim, desde que este particular possua algum tipo de vínculo específico com a administração. Aí você diz, como assim, professora? Eu me confundi um pouco nessa parte e essa parte eu sei que cai muito em prova. Pode explicar melhor? Claro, vamos lá. Quando falar em punição
a um particular, você está fazendo a questão da sua prova. Isso cai muito, tá, pessoal? Cuidado com isso daqui. Essa punição daqui, a este particular, pode ser fruto do chamado poder de polícia, ou pode ser que esta punição a este particular venha a ser fruto do poder disciplinar. De novo, quando falar na sua prova que um particular recebeu uma punição, essa punição pode ser fruto do poder de polícia ou do poder disciplinar. Quando vai ser poder de polícia? Quando o particular descumprir um comando geral. Quando vai ser poder disciplinar? Quando a questão mostrar que o particular possui algum tipo de vínculo específico com a administração. Eu não sei vocês, mas eu sempre penso assim, com um exemplo tudo fica mais fácil na vida. Então vamos a um exemplo. Imagina que aqui tem uma placa de proibido estacionar. Essa placa de proibido estacionar é um comando administrativo. Está limitando a minha liberdade individual, mas pensando no que é melhor para a coletividade. Beleza. Mesmo vendo aqui a placa de proibido estacionar, eu resolvi estacionar meu carro bem aqui. Eu desrespeitei um comando geral, porque essa placa de proibido estacionar ela não foi feita para mim, Ana Cláudia. Ela foi feita para quem? Para todos. Logo, a partir do momento que eu desrespeitei um comando geral, posso vir a receber uma punição. E essa punição vai ser fruto do poder de quê? De polícia. Porque a partir do momento que o particular desrespeita um comando geral, ele pode vir a receber uma punição e a punição vai ser fruto do poder de polícia. Agora, olha outro exemplo. Eu, Ana Cláudia, tenho uma empresa. Participei de uma licitação e assinei um contrato, por exemplo, com o estado de Pernambuco, que é o meu estado aqui. E nesse contrato tinha escrito que se eu desrespeitasse, sei lá, as regras contratuais, eu levaria uma multa. Eu, empresa, desrespeitei o contrato, levei uma multa, que foi punição a um particular. Eu te pergunto, essa multa por descumprimento contratual poderia ter sido aplicada a qualquer pessoa da sociedade? Claro que não. É uma multa que só pode ser aplicada a quem assinou o contrato. Então, é algo geral ou é algo específico? Específico. Eu desrespeitei uma relação que eu travei especificamente com a administração. Com isso, essa multa vem a ser fruto aqui do poder disciplinar. Lembra, poder disciplinar pode punir sim particulares, desde que seja um particular que possui um vínculo específico com a administração. Questão então de número 3, vamos ler de novo. A aplicação de uma multa. Automaticamente você sabe que essa multa é uma punição. A aplicação de uma multa a uma sociedade empresária. Quando se falar aqui em sociedade empresária, pense em um particular, né? Porque o particular pode ser pessoa física ou pode ser jurídica. E por que essa empresa ela está sendo punida? Olha o ponto-chave, porque ela descumpriu um contrato que ela tinha assinado com a administração. Observe que se ela assinou esta empresa um contrato com a administração, ela tinha um vínculo específico com a administração e foi punida por desrespeitar esse vínculo. Com isso, essa punição é fruto de que poder? Poder disciplinar, como diz a questão. Por isso, questão de número 3 é uma questão que está super, ultra, mega, power, certa. E cuidado com esse tipo de questão, porque cai muito. Após a questão de número 3, já podemos agora fazer a questão de número 4, que diz assim, ó. O Corpo de Bombeiros de determinada cidade, em busca da garantia de máximo benefício da coletividade, interditou uma escola privada por falta de condições adequadas para a evacuação em caso de incêndio. Até aqui. Quando se fala em escola privada, não estou falando em escola pública, estou falando em escola privada. Com isso, a questão está querendo te dizer que temos aqui um particular. Essa escola foi interditada. Se a interdição é uma punição. Já te antecipo o seguinte, quando na questão está falando em particular e punição, o que a questão vai querer é saber se essa punição é fruto do poder de polícia ou é fruto do poder disciplinar. É sempre isso. Vamos continuar. Diz assim agora.
Nesse caso, a atuação do Corpo de Bombeiros decorre imediatamente do poder disciplinar, ainda que o proprietário da escola tenha direito ao prédio e ao exercício do seu trabalho. Observa, qualquer instituição privada tem que respeitar essas normas de segurança, condições, olha esse ponto daqui, ó, condições adequadas para a evacuação em caso de incêndio é um comando específico que o Estado travou só com essa escola ou é um comando geral? Geral. Todas as instituições devem possuir condições adequadas para a evacuação em caso de incêndio. É um comando geral. A partir do momento que essa escola ela desrespeitou esse comando geral, ela foi interditada. Com isso, essa punição daqui, ó, puxar uma linha, essa punição que a escola recebeu foi em virtude de ela desrespeitar um comando geral. Por consequência lógica, o poder que está se usando aqui para aplicar esta punição é o poder de polícia e não poder disciplinar, como diz a questão. Por isso, questão de número 4 é uma questão que se encontra errada. Fechada a questão 4, muito cuidado com esse tipo de questão aqui, questão 4, questão 3, que é uma questão, são tipos de questões que chovem em prova. Saber em relação ao particular, quando é poder de polícia, quando é poder disciplinar. Fechado. Vamos agora para a questão de número 5, que diz o seguinte, ó, são características do poder de polícia: a discricionariedade, a auto-executoriedade e a coercibilidade. Primeiro, o que seria o poder de polícia? Em um esquema muito simples, é assim, ó. O administrador, ele vai agir em prol do que é melhor para o bem-estar coletivo. E já sabemos que o interesse coletivo ele é superior ao interesse particular. Eu te pergunto, o administrador, pensando no que é melhor para a coletividade, pode limitar interesses individuais em prol do interesse coletivo, sim ou não? Sim. Escutei sua resposta daqui. E esse poder de limitar o interesse individual em prol do interesse coletivo é exatamente este poder daqui, ó. Poder de polícia. Poder de polícia é um poder de limitação. Vai se limitar, aqui, ó, vai se limitar o indivíduo em prol do coletivo. E este poder de polícia, ele possui algumas características. Até uma dica para você decorar quais são estas características. Dica, quais são os atributos? Pode aparecer o nome característica na sua prova ou o nome atributos. Quais são os atributos do poder de polícia? Dica, discricionariedade. Isso quer dizer que o administrador, ao agir com poder de polícia, ele vai ter a opção para fazer escolhas. Ser discricionário, eu vou logo colocar aqui, é a regra. Perguntou seco na sua prova, pelo amor de Deus, poder de polícia, ele é discricionário. Por quê? Porque, como regra generalíssima, o administrador, ao agir, vai poder analisar o que é mais conveniente e oportuno, vai poder fazer escolhas. Agora, cuidado, se disser na sua prova que o poder de polícia é sempre discricionário, aí tá falso, porque ele, como regra, é discricionário. Mas existe sim um ato de polícia vinculado, qual? O ato de concessão de licença, porque na licença, a partir do momento que o particular preencher os requisitos, a licença ela deve ser concedida. Claudinha, mulher, me dá um exemplo, claro, licença para dirigir, licença para exercer uma atividade profissional. A partir do momento que o particular preenche os requisitos, por exemplo, passei na prova do Detran lá para dirigir, passei na prova da OAB, a licença ela tem que ser concedida. Então, seria um ato vinculado. Mas perguntou seco na sua prova, sem medo de ser feliz, diga que o poder de polícia ele é discricionário. Então, já matamos o primeiro atributo, a primeira característica. O que é coercibilidade? Coercibilidade vem de coerção. Quer dizer que o administrador pode vir a praticar o ato
sem precisar da concordância do particular. O administrador ele não está negociando com o particular para praticar aquele ato. Ele está impondo esse ato ao particular. Exemplo, para o agente de trânsito, o administrador, rebocar um carro estacionado em local proibido, ele não precisa da autorização do dono do carro. Ele não precisa da concordância do particular. Ele vai lá e pratica o ato. Pode-se, inclusive, usar da força física, desde que se respeite, né, os princípios como proporcionalidade e razoabilidade, ou seja, vou usar força física dentro dos limites do necessário. Então, coercibilidade também é uma característica, um atributo do poder de polícia. E, por fim, o que seria a autoexecutoriedade? A possibilidade de o administrador praticar o ato sem precisar de uma prévia autorização judicial. Em outras palavras, o administrador, para praticar o ato, não precisa pedir ao juiz. Ele vai lá e pratica aquele ato. O fiscal da vigilância sanitária, para praticar o ato de interdição de um restaurante que estava vendendo comida estragada, ele precisa, para interditar, pedir autorização do juiz? Não, porque ele vai agir com auto-executoriedade. Ele vai praticar aquele ato sem precisar de uma prévia autorização judicial. Com isso, perguntou na sua prova quais são os atributos, as características do poder de polícia. Lembra dessa dica daqui, ó: discricionariedade, coercibilidade, auto-executoriedade. Exatamente assim foi falado pela questão, por isso questão de número 5 é uma questão que se encontra correta. Fechada a questão 5, vamos agora para a questão de número 6, que diz assim, ó: a polícia administrativa, ao contrário da judiciária, atua exclusivamente no campo preventivo. Vamos lá. De um lado, nós temos a polícia administrativa, do outro lado, nós temos a polícia judiciária. Já vou te falar uma coisa. Quando falar na sua prova em poder de polícia, a questão da sua prova está querendo saber da polícia administrativa, porque vamos fazer uma distinção aqui, ó. Temos de um lado polícia judiciária e vamos ter do outro lado a polícia administrativa. Uma diferença simples em relação aos institutos. Primeiro, quando se fala aqui em polícia judiciária, isso não é matéria minha, direito administrativo. Isso é estudado em processo penal. Essa polícia judiciária, em uma linguagem muito simples, lógico que em processo penal você estuda isso daqui de uma maneira plena e aprofundada, mas aqui dentro da minha matéria, na polícia judiciária, eu vou investigar se a pessoa cometeu ou não cometeu algum tipo de crime. Eu sei que tem crime, contravenção, mas é só para ficar fácil. Aqui a polícia judiciária, você estuda quando está estudando aquele tópico inquérito policial. Eu vou estudar esse assunto dentro do processo penal e o inquérito policial, numa linguagem simples, eu vou investigar para ver se a pessoa cometeu ou não cometeu um crime, se tem indícios da materialidade, autoria, enfim. E quem é que faz a função de polícia judiciária? Literalmente a polícia, que pode ser a polícia civil, pode ser a polícia federal. E a atuação dessa polícia? A atuação típica principal. Você pensa, a Polícia Civil Federal, como regra, age antes do delito ou depois? Depois. Com isso, a atuação típica ela é repressiva. Veja, a polícia judiciária pode atuar de maneira preventiva. Existem campanhas preventivas, por exemplo, contra a violência doméstica, contra crimes de preconceito, mas a atuação típica dela, principal, é uma atuação repressiva. Agora, quando falar na sua prova em poder de polícia, na sua prova de direito administrativo, aí sim estamos falando da polícia administrativa, matéria de direito administrativo, e aqui eu não vou ver crimes, eu vou analisar bens, eu vou analisar atividades.
Eu vou analisar direitos. Eu quero ver se o barzinho está funcionando com a licença ou não. Eu quero saber se aquela pessoa tem autorização ou não. Eu quero saber se você está respeitando, sei lá, regras de trânsito ou não, se não reboque seu carro. O foco da polícia administrativa não é na pessoa para ver se ela cometeu um ilícito penal. Aqui o foco são nas atividades, nos bens, nos direitos e em ilícitos administrativos. E quem é que pode exercer esta função? Qualquer administrador, veja que é bem mais amplo, desde que ele possua competência para tanto. Um fiscal da vigilância sanitária, um agente de trânsito, são pessoas que, por exemplo, podem vir a exercer aqui a função da polícia administrativa. E a atuação típica? A atuação típica da polícia administrativa é uma atuação tipicamente preventiva. Eu vou, por exemplo, criar comandos sociais para prevenir irregularidades, mas lógico que a atuação do poder de polícia pode vir a ser repressiva. Exemplo, a polícia administrativa vai te dar uma licença para você funcionar o seu estabelecimento, vai dizer que para, por exemplo, você colocar mesas, cadeiras na sua calçada, você precisa de uma autorização. Tudo isso é atuação preventiva. Uma placa de proibido estacionar, atuação preventiva, mas se você, por exemplo, estacionou seu carro em local proibido, ele vai ser rebocado, que já é uma atuação repressiva. Se você está colocando mesas e cadeiras na calçada sem a devida autorização, possa apreender aqueles equipamentos, atuação repressiva. Com isso, lê comigo de novo essa questão de número 6. Ela diz: a polícia administrativa, ao contrário da judiciária, atua exclusivamente no campo preventivo. Opa, exclusivamente não. Quando eu falo aqui, questão de número 6 já está errada, tá? Quando eu falo aqui em polícia administrativa, tudo bem que como regra ela é preventiva e a judiciária como regra é repressiva, mas as duas podem atuar tanto de maneira preventiva quanto de maneira repressiva. Por isso, questão de número 6 se encontra errada. Fechado até aí? Não fechamos o primeiro tópico do seu edital, que é o tópico relacionado a poderes administrativos. Ainda faltam 4 questões para poder a gente ir para o próximo assunto, mas a gente faz isso também na próxima aula.